Bom, pessoal, começando mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre história. Nós sabemos que todos nós, seres humanos, carregamos alguma história em relação às nossas experiências, em relação às nossas vivências, e muitas vezes todos nós carregamos algumas histórias difíceis, algumas histórias tristes. Às vezes a gente tem mania de achar que somente nós passamos por coisas complicadas na vida. Mas toda vez que você se senta em alguma mesa ou você está dentro de alguma esfera social, você consegue compreender que cada pessoa carrega suas próprias dores, todo mundo tem uma história triste para contar. E eu, como muito observadora que sou, eu gosto de prestar atenção na postura que a pessoa assume diante dessa história, se é uma postura mais passiva ou se é uma postura mais ativa, e como que isso influencia no nível de felicidade, de sucesso, de realização dessa pessoa. Hoje nós vamos falar de duas principais posturas que a gente assume diante dos nossos desertos. O deserto é um lugar de dificuldade, são momentos difíceis que a gente passa na nossa vida. É de fato essa história triste que a gente tem para contar. E nesse sentido, eu vejo pessoas assumindo posturas mais passivas, que são posturas vitimistas, nós vamos chamar essa postura de postura vitimista, e uma postura mais ativa, uma postura de protagonismo. Em primeiro lugar, a gente vai falar das posturas mais vitimistas. A pessoa vitimista é aquela famosa pessoa que culpa tudo e todos, ela culpa as circunstâncias e as oportunidades que não favoreceram a criação da pessoa que ela queria ser. É a pessoa que está sempre com os projetos dela no papel, é a pessoa que normalmente reclama de tudo, então é um pouco difícil a convivência com essa pessoa. É a pessoa que está sempre medindo dores com a outra, ela sempre acha que o sofrimento dela é maior do que o outro. É uma pessoa que se afasta da capacidade de autorresponsabilidade, ela não se sente responsável por nada, ela entende que tudo que acontece na vida dela é culpa do outro. E essa é uma postura para mim um pouco contraditória, porque a pessoa entende que aquela história triste, e não só essa, mas todas as histórias que de alguma forma desfavoreceram a vida delas, é culpa do outro. E se ela entende que aquilo é culpa do outro, por que será que ela marca a vida dela, determina a vida dela por essa história? Você já viu a pessoa que às vezes perde toda a identidade dela e a única coisa que ela carrega é a própria dor? É a pessoa que simplesmente se anula de si mesma e segue determinada cada vez mais por uma história difícil que ela passou na vida dela. É aquela pessoa que está sempre culpando os pais porque não deram educação suficiente para ela, é a pessoa que culpa o marido ou o ex-marido, é a pessoa que culpa os amigos que não dão confiança para ela, é a pessoa que está sempre jogando, terceirizando a culpa por aquilo que ela não realizou na vida dela. E quando a gente pega as áreas da vida dessa pessoa, as esferas da vida dessa pessoa, a gente percebe um padrão de frustração em cada uma dessas áreas. Então a pessoa que tem dificuldade de se desenvolver dentro da profissão dela, é a pessoa que vai ter dificuldade de se desenvolver em relação a qualquer atividade física, pessoa às vezes tem dificuldade de emagrecimento, de ganho de massa, enfim, seja lá qual for o objetivo. É a pessoa que começa as coisas, mas não consegue concluir os projetos dela. E é como eu disse, isso influencia diretamente no nível de realização e felicidade dessa pessoa ao longo da vida. E a segunda postura de pessoas que nós vamos falar aqui é a postura de pessoas protagonistas, pessoas que bancam seus próprios sonhos, pessoas que estão dispostas, entendem que elas são as responsáveis por criar as condições das vidas delas. São pessoas que diante dos seus desertos elas se fortaleceram, elas experimentaram da maturidade que esse protagonismo traz. Como eu disse, ele é uma postura mais ativa, é uma postura que toma frente, como eu disse, que banca seus sonhos, que banca seus projetos. E quando a gente percebe a área da vida dessas pessoas, normalmente são pessoas bem-sucedidas. Eu já falei essa frase em vários vídeos e repito aqui, pessoas admiráveis e fortes dificilmente tiveram um passado fácil. Então esse passado fácil que a gente está falando é aquela história triste que todo mundo tem para contar. Só que diante dessa história triste, essa pessoa vestiu a camisa da autorresponsabilidade. Ela entende que aquilo de ruim que aconteceu com ela não diz respeito a ela. Ela entende que ela não é responsável por aquilo que ela não pode controlar. Ela não é responsável por aquilo que fizeram com elas, mas ela é a protagonista da nova história que ela quer escrever para a vida dela e por isso ela veste a camisa da autorresponsabilidade. Ela entende que ela é responsável pelo destino dela e ela é capaz de criar as próprias condições para poder viver exatamente da maneira que ela sonha.
É aquela pessoa mais alto astral, é a pessoa que acaba incendiando as outras pessoas à sua volta. É a pessoa que realmente faz acontecer na vida dela, entendendo a importância de assumir essa postura de protagonismo, no sentido que eu sou protagonista da minha vida e sou protagonista da minha história. E em relação a esses dois perfis que eu trouxe, eu queria trazer aqui algumas reflexões. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a importância da gente dar o primeiro passo. Muitas vezes a gente tem muito medo, muito receio, temos medo do julgamento a partir do momento em que a gente decide dar o primeiro passo em alguma coisa na nossa vida. Seja um projeto profissional, seja um projeto pessoal. E eu mesma já me enxerguei muitas vezes nessa situação e por isso que eu vim trazer aqui hoje essa reflexão. E eu sempre falo que o primeiro passo que a gente vai dar na vida, ele vai ser o pior possível. A partir do momento em que a gente dá esse primeiro passo, a gente vai ganhar essa capacidade de nos aperfeiçoarmos. E muitas pessoas esquecem dessa capacidade da gente se tornar um pouco melhor todos os dias, dessa capacidade de aperfeiçoamento. E apesar do primeiro passo às vezes não ser perfeito, na maioria das vezes vai ser longe de ser um passo perfeito, ele é extremamente necessário. Às vezes nós olhamos de fora pessoas que nós admiramos, seja em termos de carreira, seja em termos profissionais, seja em termos de qualquer área da vida, e a gente passa a acreditar que essa pessoa tem esse desempenho desde que ela começou. Mas todo o início é muito difícil, é um processo de adaptação. Mas nós precisamos lembrar que todo final, toda pessoa que já está no auge, no lugar que a gente quer ocupar também, ela também veio do zero, ela também veio desse início, ela experimentou dessa frustração que muitas vezes a gente tem de dar o primeiro passo em alguma coisa na nossa vida. Mas a partir do momento em que nós experimentamos da maturidade de sair da inércia, as coisas começam a prover na nossa vida. Vou dar um exemplo muito simples, mas que vai representar exatamente o que eu estou querendo dizer aqui. Muitas vezes na nossa vida, nós somos perfeccionistas, estamos preocupados em fazer tudo perfeito, muitas vezes para a gente se desviar do julgamento dos outros. E vamos supor que existe uma pessoa que ela tem condição financeira hoje apenas de pagar uma mensalidade de academia para ela, e ela decide que ela não vai nem dar esse primeiro passo porque ela não tem condição financeira no momento de suplementar, de comprar suplemento. Em primeiro lugar, que o suplemento nem é algo indispensável para quem quer começar a ter uma vida mais saudável. Mas vamos supor que você tope fazer o melhor possível na sua condição. Se a minha condição hoje é apenas de pagar a mensalidade da minha academia, eu vou me comprometer 100% e dar o meu melhor naquilo que eu posso pagar hoje, que é essa academia. E quando eu falo que as coisas provêm, olha o que acontece com essa pessoa que está comprometida ali com a academia dela. Se ela é uma pessoa que quer mudar o estilo de vida dela através da atividade física e através da alimentação, talvez o dinheiro que ela gastava todo final de semana com álcool, o dinheiro que ela gastava todo final de semana com lanche, com doce, com roupas melhores e mais bonitas para disfarçar a negligência que ela tem com o próprio corpo, com o próprio físico, vai começar a sobrar no final do mês, porque ela está 100% comprometida com o objetivo dela. E nesse sentido, esse dinheiro que talvez vai sobrar lá no final do mês, vai ser um dinheiro que ela pode redirecionar para o suplemento que ela não podia comprar antes. Mas perceba, esse dinheiro, esse deslocamento de energia, nesse caso de recurso financeiro, só aconteceu porque essa pessoa decidiu se comprometer 100% com a condição que ela tinha naquele momento. E essa é a importância da gente dar o primeiro passo na nossa vida. Porque as nossas prioridades, elas se deslocam, elas mudam de lugar. O que era importante, o que fazia sentido num determinado tempo da minha vida, deixa de ter sentido e passa a ter sentido outras coisas na minha vida. Vou dar um outro exemplo que aconteceu comigo. Eu ficava muito presa a detalhes quando eu queria gravar os meus primeiros vídeos aqui no canal. Então eu estava apegada ao celular que eu não tinha, eu estava apegada ao microfone que eu não tinha, à iluminação que eu não tinha na época. E eu decidi gravar o meu primeiro vídeo, dar esse primeiro passo. Eu ainda tô nesses primeiros passos, mas o meu primeiro vídeo mesmo foi um processo emocional muito forte para mim. Eu tinha muito medo do julgamento, eu tinha muito medo dessa exposição. E conversando com mais pessoas, eu entendo que esse é um medo generalizado. A gente tem medo mesmo de se expor, de dar a cara a tapa pro julgamento e pro que as pessoas quiserem falar sobre nós.
Mas a partir do momento em que eu dei esse primeiro passo, as coisas começaram a acontecer, houve um deslocamento de prioridades na minha vida. E foi muito engraçado porque no meu aniversário desse ano eu ganhei tanto um microfone quanto uma iluminação. Nesse caso eu não precisei gastar do meu próprio recurso. Mas o que acontece quando a gente dá o primeiro passo? A minha imagem começou a ser associada à imagem de alguém que estava começando a criar conteúdo na internet e, portanto, iria precisar desse tipo de ferramenta, desse tipo de equipamento. E aí, nesse sentido, quando foi nesse ano, eu ganhei essas duas coisas. Mas isso só foi possível a partir do momento em que eu gravei aquele primeiro vídeo. E assim acontece com tudo na nossa vida. É muito importante a gente dar o primeiro passo para a gente tentar construir uma nova história e uma nova perspectiva para a nossa vida. Nesse sentido, você se coloca como protagonista. Eu sou responsável, eu crio as minhas próprias condições. Existe essa condição hoje? Eu vou fazer o melhor possível dentro dela e vou criar condições melhores para mim. Quando a gente realmente decide vestir essa camisa da autorresponsabilidade, eu acho que esse é o primeiro passo para as coisas começarem a mudar na nossa vida. Que a pessoa que é vitimista, ela não se sente responsável por aquilo de ruim que fizeram com ela, mas ela também não consegue se colocar como responsável por fazer escolhas melhores para a vida dela, para ter esse discernimento de fazer escolhas melhores para a vida dela. E experimentar dessa maturidade da autorresponsabilidade traz muita liberdade para nossa vida. Eu aprendi aí nos últimos tempos, em todo esse processo de desenvolvimento pessoal, a ressignificar na minha vida o que significa autorresponsabilidade. E na minha visão, o que mais se aproxima de autorresponsabilidade é liberdade. Então, a partir do momento em que eu tenho a autorresponsabilidade de treinar todos os dias, a autorresponsabilidade de me alimentar melhor, eu também tenho a liberdade de ser uma pessoa mais disposta, a liberdade de estar melhor comigo mesma, liberdade de ter mais autoestima em relação a isso. A partir do momento em que eu assumo a autorresponsabilidade de ler mais livros, de estudar sobre temas que eu gosto mais, eu vou ganhar a liberdade de sentar em determinadas mesas e poder debater outros tipos de assuntos, de ser uma pessoa que está em constante evolução, de uma pessoa que quer mudança, que quer trazer esse novo cenário para a vida. A partir do momento que eu tenho a autorresponsabilidade de construir o meu relacionamento com Deus, espiritualidade, assim como qualquer outra área da vida, é comprometimento, é disciplina. Eu também vou ganhar essa liberdade de ser mais sensível espiritualmente, essa liberdade de me aproximar de Deus, que é algo muito importante no momento que eu tô da minha vida, é algo que faz total sentido dentro do cenário que eu tô construindo hoje para minha vida. E encarar mais essa autorresponsabilidade dessa maneira tem me feito experimentar muito de uma maturidade que eu realmente desejo que todas as pessoas experimentem, que foi o que virou uma chave muito grande dentro da minha cabeça e que faz todo sentido dentro do cenário e da pessoa que eu tô construindo pra mim. Eu sempre falo que quando eu olho a Ana, eu não olho a Ana agora com 20 anos, eu já olho a Ana com 30 anos. E ser intencional com essa pessoa que eu quero ser em 10 anos, vai exigir de mim esse dia a dia, estar aqui, estar comprometida e assumir essa postura de protagonismo. E quanto mais o tempo passa, mais difícil é a gente fazer isso. A gente vai achando que o tempo tá passando, que a gente tá ficando velho. E por isso assumir desde sempre, experimentar desde sempre, desde muito novo, essa maturidade é o que diferencia as pessoas. E como eu disse, essa postura influencia diretamente no nosso nível de sucesso, de realização, de felicidade. A gente percebe esse padrão quando nós observamos essas posturas e o quanto que essas pessoas de fato estão comprometidas consigo mesmas. E o vídeo de hoje foi esse. Se de alguma forma eu edifiquei a sua vida através desse vídeo, a melhor maneira de você me ajudar aqui nesse início é deixando seu like, deixa aqui abaixo comentários, sugestões de novos vídeos e principalmente se inscreva no meu canal. Esse é o gesto mais importante que você pode fazer por mim nesse momento. Se de alguma forma você gosta desse tipo de conteúdo, isso vai me motivar cada vez mais a estar aqui e vai fazer com que o algoritmo do YouTube distribua melhor esses vídeos e eu consiga atingir mais vidas através das mensagens que eu trago. Nós nos vemos no próximo vídeo.